Tenho dito tantas e reiteradas vezes que nós estamos vendo pela primeira vez, meus amigos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a esquerda sendo realmente confrontada. Depois da morte do nefasto Bigodinho e sua ideologia de raízes profundamente identificadas com o socialismo, o que observamos foi a implantação silenciosa de todo o seu ideário. E a esquerda soube usar com maestria a desinformação. A escola de desinformação soviética é lapidar. E ela fez aquilo que Lenin ensinou: acuse-os daquilo que você é. E Hitler, que teve uma prática política a partir dos ensinamentos da esquerda, passou a ser estereotipado pela esquerda como sendo de extrema direita, sem que as pessoas tenham tido oportunidade ou desejo ou curiosidade de respeitar, de respirar e questionar os axiomas cuidadosamente elaborados pela máquina de comunicação soviética. E Hitler e seus ideais socialistas virou de extrema direita e deste modo permitiu que a esquerda pudesse reinar por longas décadas com a sua desinformação continuada, estratégica. Hitler, que matou milhões de judeus, continua com justiça, meus amigos, sendo o símbolo do mal e do perverso. Mas e os outros 10 milhões de ucranianos assassinados por Stalin durante o Holodomor, que significa morte pela fome, meus amigos? E os 100 milhões de chineses que foram assassinados por Mao Tse-tung? E os milhões de mortos dos regimes comunistas pelo mundo? O que falar dos anos de chumbo na Itália, anos 70? Dos grupos terroristas no Brasil, na Argentina, no Uruguai e em outros países latino-americanos? Meus amigos, a esquerda tem essa expertise de limpar a imagem de quem lhe convém, editar sentenças a quem serve aos seus próprios propósitos. Tudo na esquerda é meticulosamente pensado e elaborado e implementado. O renascer da direita em nível mundial pegou a esquerda de surpresa e revelou, meus amigos, a incapacidade do pensamento comunista de fazer o enfrentamento de ideias, de propostas e de alternativas. O que restou ao movimento comunista em nível mundial foi se reorganizar, teoricamente em duas forças, globalistas e comunas raiz. Enquanto na América Latina tivemos a incorporação do narcotráfico a esta base do pensamento esquerdista de destruir a sociedade e implantar o controle total, como saída para o caos que eles próprios criaram. A esquerda vive da destruição. Vide o que virou a Europa, meus amigos. Como nada disso tem conseguido conter o apoio dos povos para quem defende liberdades econômicas, de opinião, de expressão, de fé e acredita nos valores cristãos, a esquerda tem usado de modo sistemático suas estratégias de eliminação de inimigos. Desde a destruição de reputação e cancelamento em nível cotidiano, e como isso já não basta, os mentecaptos que seguem ordens passaram a apregoar a eliminação física de quem coloca em risco a hegemonia do pensamento comunista. Só nos últimos anos tivemos os episódios envolvendo o atentado contra Bolsonaro em 2018, o assassinato de Fernando Villavicencio, do Equador, em 2023, a tentativa de tirar a vida de Trump em julho de 24 e a morte por bala
de Miguel Uribe Turbay em agosto de 24. Isso para ficar nos casos mais emblemáticos. A vítima mais recente, mas infelizmente não a última, é Charlie Kirk, que foi morto pela esquerda e fica cada vez mais evidente por alguém, oh que surpresa, simpático à causa trans. Nós temos que ter a certeza, e os exemplos são muitos, de que a esquerda dissemina o discurso de ódio na certeza de que encontrará algum imbecil disposto a concretizar atos de insanidade. Os riscos são reais, meus amigos, e não podemos mais considerar que cão que late não morde. Estamos falando de vermes psicopatas que são capazes de tudo para obter o aplauso dos seus grupos de referência e de atuação. A esquerda, que está no modo desespero, sabe que não tem outra alternativa a não ser calar pela morte as vozes que ela não pode enfrentar e confrontar no argumento. O problema, meus amigos, da esquerda é muito simples. Para cada Charlie Kirk que eles abatem covardemente, Deus levanta centenas de vozes. O desespero deles mostra que eles sabem que só lhes resta a estupidez e a intolerância como mecanismo de defesa de sua inutilidade e vazio existencial. Pode ser que nós hoje estejamos chorando as nossas mágoas e as nossas dores, mas tenha certeza, eles sabem que eles já perderam. Pense e reflita, e a gente se encontra de novo numa próxima oportunidade.